Para compreender o sentido da expressão penso, logo existo, e o raciocínio de Descartes que leva a essa conclusão, precisamos analisar a segunda meditação. Em suas meditações, no geral, duvida de todas as suas opiniões que vieram das sensações exteriores, assumindo que nada é real, tudo é falso. Porém, se tudo é falso, o que pode ser verdadeiro? Se convencendo de que tudo o que sabe não existe, como ele também pode não existir se foi ele próprio que pensou nessa possibilidade de nada existir? Até se estiver sendo enganado pelo gênio maligno, ele está existindo, porque esse gênio maligno precisa enganar algo que pensa. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, já abordou algo parecido, falando que, de forma alguma, temos argumentos dos acadêmicos quando perguntam: mas se te enganas? Eu me engano, existo, pois quem não existe não pode sequer se enganar. Se, pois, existo porque me engano, como me enganarei a respeito da minha existência quando tenho a certeza de existir pelo fato de que me engano? Após refletir se ele existe por pensar, ele começa a divagar se o sujeito concreto existe, levando em consideração sua dúvida posta sobre a existência de tudo que há no mundo, entre aspas. O mundo também existe? O sujeito concreto não existe, mas há algo que resiste à dúvida. Esse algo é o espírito humano, o eu que pensa, que concebe essa dúvida sobre tudo o que se sabe. Eu sou, eu existo. Santo Agostinho também reflete sobre esse algo que resiste à dúvida sobre tudo o que sabe. Ele diz: contudo, quem duvida que vive, recorda, entende, quer, pensa, conhece e julga. Porque, se duvida, vive. Se duvida, lembra-se da dúvida. Se duvida, entende que duvida. Se duvida, é porque busca a certeza. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe que não sabe. Se duvida, é porque julga que não deve concordar temerariamente. E ainda que duvide de todas as outras coisas, não pode duvidar destas, pois, se não existem, seria impossível qualquer dúvida. Antes dessa meditação, Descartes acreditava que era um homem com mãos, rosto, braços, toda essa máquina de carne e ossos que possui uma alma, que o fazia comer, andar, sentir, pensar, mas não se detinha a pensar no que consistia essa alma. Depois dessa meditação, percebeu que o único atributo que o pertence, que é inseparável de si, é o pensamento, só uma coisa que pensa. Ele diz, na segunda meditação, no parágrafo 9, mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Certamente, não é pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza. Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio, esse mesmo que duvida de quase tudo, que, no entanto, entende e concebe certas coisas, que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais, que não quer ser enganado, que imagina muitas coisas, mesmo seu malgrado seu, e que sente também muitas coisas como por intermédio dos órgãos do corpo? Haverá algo em tudo isso que não seja tão verdadeiro quanto é certo que sou e que existo, mesmo se dormisse sempre e ainda quando aquele que me deu a existência se servisse de todas as suas forças para enganar-me, haverá também algum desses atributos que possa ser distinguido do meu pensamento, ou que se possa dizer que existe separado. Descartes se intriga com a própria capacidade de conhecer mais claramente e mais facilmente as coisas de que duvida do que aquelas coisas que são verdadeiras e certas. É mais fácil compreender o corpo que vê e que toca do que sua própria natureza. Ele toma como exemplo um pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia. Esse pedaço ainda não perdeu a doçura do mel que continha e retém ainda algo do odor das flores que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são patentes. É duro, é frio. Se nele batemos, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente fazer conhecer um corpo encontram-se nestes. Mas e se esse pedaço for se aproximando do fogo? Ele irá mudar de forma. E mesmo se mudar de forma, ele continuará sendo uma cera? Descartes fala que sim. Mesmo que mude de forma, a cera continuará sendo cera.
Mesmo que antes ela se apresentasse de uma forma para nossos sentidos e agora se apresente de outra forma para nós, ela continua sendo cera. Esse pedaço de cera não era o odor das flores, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que mudou de forma. Afastando todas as características da cera, o que resta? Certamente nada permanece senão algo de extenso, flexível e mutável. E o que é esse flexível e mutável? Ele não imagina esta cera sendo redonda, que pode ser capaz de se tornar quadrada e passar do quadrado a uma figura triangular. Porque essa infinidade de modificações, a imaginação não é capaz de conceber. Por isso, essa concepção que tem da cera não se realiza através da faculdade da imaginação. Concluindo então que conhecer algo se dá pelo poder de julgar que reside no espírito. Acreditar que se conhece pelos sentidos, visão, tato, paladar, etc., e pela imaginação é um erro, mas mesmo errando dessa forma e não tendo consciência de que é pelo juízo da razão que se conhece, eu estou existindo. Acreditar conhecer a cera por vê-la ou por tocá-la é um exercício de estar existindo. Isso pode se aplicar a todas as coisas que existem exteriores ao eu próprio. Mas a verdade mesmo é que compreendemos os corpos pela capacidade de entender existente em nós, e não pela imaginação e pelos sentidos. Entendemos as coisas não por tocá-los ou vê-los, mas somente por concebê-los pelo pensamento, levando a coisa a ficar mais nítida e mais distinta. Finalizando o texto dizendo: mas enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria, pois, já que é coisa presentemente conhecida por mim que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente, e não pela imaginação nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer do que meu espírito. Mas, posto que é quase impossível desfazer-se tão prontamente de uma antiga opinião, será bom que eu me detenha um pouco neste ponto, a fim de que, pela amplitude da minha meditação, eu imprima mais profundamente em minha memória esse novo conhecimento, de que somente conhecemos algo por concebê-los pelo pensamento.